eu sou Rose Brito. E eu sou Luísa Laleixos. E estamos iniciando a Piquezada. E hoje a gente vai falar sobre o dia 3 de maio, que é uma data muito importante para a cidade do Crato. E eu tenho certeza que muita gente desconhece. Foi um marco revolucionário, né, no ano de 1817. E a gente tem até uma rua, né, em homenagem a essa data, que fica no seminário, Rua 3 de Maio. Então agora a Rose vai contar um pouco como se deu a independência do Crato, né, por poucos dias, mas foi independência antes mesmo que o Brasil. Bom, mas o que foi acontecendo no dia 3 de maio de 1817, né? Envolve os Alencar, Barcos Alencar, José Marcelino Filho e tudo. Primeiramente, dia 3 de maio de 1817 aconteceu a Revolução Pernambucana, de 1817, né? E que os filhos de Bárbara de Alencar estavam envolvidos na Revolução e tal, porque eles eram seminaristas do seminário de Olinda. E eram, assim, a célula da Revolução era o seminário de Olinda na época e tudo. E então, quando explodiu a Revolução, que foi no dia 6 de março, que explodiu do mesmo ano, de 1817, lá em Pernambuco, José Martiliano de Alencar, que é o filho de Bárbara, ele veio em comboio incumbido de instalar a Revolução aqui no Ceará, né? Claro que no caminho as pessoas foram presas e tudo, ficaram descobridas, só que ele conseguiu fugir, conseguiu chegar aqui no Cariri, já. E aí José veio lá de Recife, incumbido a cobrir o Ceará, né, instaurar a Revolução aqui. E aí, no dia 3 de maio, depois de ele ter feito toda uma organização política revolucionária, o que aconteceu, né, nesse dia, eles vieram em comboio da fazenda da dona Bárbara, né, da mãe dele, e vieram, assim, tiveram um comboio de pessoas, vieram seguindo nas ruas e tal. Eles, depois da missa, depois do sermão da missa da igreja, na igreja da Sé, eles entraram e no púlpito da igreja ele leu o documento revolucionário dos pernambucanos, que se eu não me engano não era Princesa de Mendonça, o nome do documento dos revolucionários, leu e declarou independência e república, né, e instaurou a república aqui no Crato antes do Grito de Ipiranga. O Grito de Ipiranga foi em 1822 e em 1817 o Crato já virou independente. Claro que essa independência não durou muito tempo, né? Mas aí foi declarado isso e daí de lá, quando ele gritou e tal, declarou independência, eles saíram, foram para a cadeia pública do Crato, que fica ali ao lado, ficava ao lado da igreja, né? E só libertaram os presos, né? Também um ato revolucionário, trocaram a bandeira de Portugal por uma bandeira branca. A Revolução Pernambucana, ela aconteceu por conta de uma revolta dos comerciantes e de alguns senhores portugueses, comerciantes da época também. Porque Portugal estava vindo morar aqui no Brasil, né? A corte estava vindo para o Brasil e estava indo para o Rio de Janeiro. Então, para bancar a corte para ir para o Rio de Janeiro tem que ter uma estrutura melhor para receber a corte, né? Tinha que ter um saneamento básico melhor, iluminação pública, tudo mais, prédios de luxo ou alguns luxos que a corte tinha que ter. E era bancada pelo pessoal do Brasil, né? Principalmente de Pernambuco, porque começou a aumentar as taxas de impostos do tráfico de escravos. E o Recife, ele era um dos maiores que recebia mais os escravos, né, e tal. E eles começaram a achar aquilo um absurdo, porque também veio decorrente de uma crise econômica que teve, né? E agregada à seca de 1816, que foi uma seca bem crítica, que também favoreceu a piorar essa crise, que era a crise do algodão e do açúcar, né, na venda desses produtos. E daí quando o pessoal se revoltou e falou, não, porque o Pernambuco estava pagando os luxos de iluminação pública do Rio de Janeiro, sem que eles nem iluminação pública tinham na própria cidade, né? E daí, entre outros tantos fatores, foram um dos motivos da Revolução. E bom que eu fico só calada aqui, ó. Mas aí, depois soltaram os presos e foram comemorar, né, a República da Independência. Isso é uma coisa histórica, porque o Crato foi independente antes do Brasil, né, do Grito do Ipiranga. Só que durou poucos dias, porque no dia 11 de maio, né, alguns dias depois,
Aí a corte já estava sendo organizada para retomar o poder e tudo. A Revolução Pernambucana foi uma revolução fracassada, entre aspas, porque não deu muito certo, né? Infelizmente, uma coisa meio que foi uma escola política, essa revolução foi escola política até chegar a outras revoluções, né, maiores também. E aí foram presos, Dona Bárbara, ela era tão esperta, ela conseguiu fugir. Os filhos dela foram pra ela, não viu os filhos sendo presos, mas ela foi pega também. Há sim uma história de que a Bárbara de Alencar ficou presa aqui na cadeia pública do Crato, mas é mito, né? Não se tem ideia não, porque ela fugiu, ela conseguiu fugir com escrava, né? Ela se misturou ali com os porcos, né? Com a escrava e depois fugiu. Esperta, viu? Espertinha. E aí, mas os filhos foram presos, né? Eles começaram a ser tratados como hereges, né? Traidores do rei e tudo, e realmente foi uma coisa muito intensa. Ela tem 57 anos, a Dona Bárbara de Alencar, quando ela foi presa, quando aconteceu tudo isso. Ficaram 3 anos presos, a Dona Bárbara ela foi presa e foi levada para Fortaleza, e de Fortaleza foi levada para Recife, e de Recife foi levada para Bahia, né? Mas isso tudo foi uma questão de estratégia, porque a Revolução ela estava muito intensa no Ceará e em Pernambuco ainda. Ela tinha os amigos, os amigos políticos, a família, o polo, assim, o miolo da coisa estava todo em Pernambuco. E aí, uma estratégia política para que, né, se tornasse um alvoroço, como a gente diz aqui, levaram ela para a Bahia. A Bahia não aderiu à Revolução, né? Então é isso, dia 3 de maio pra gente ficou marcado porque nós fomos a primeira cidade a declarar a independência no nosso país. Imagina o Crato sendo independente, gente, hoje. Será que ia dar certo? Vai saber, hein? Então, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se manifesta aí nos comentários, pode dar críticas ou então pode fazer sugestões também, viu? Sugestão de outro tema, né, pra gente abordar, entrevistas, né, lugares. Pronto, curiosidades também, porque tem outras ruas aqui que tem nomes históricos, né? O Crato é histórico, né? Totalmente. 252 anos não é pouca coisa, né? Então é isso. E até o próximo vídeo. Lembrando que essa foi apenas um resumo, né, da pesquisa que a gente fez. Não vai conter tantos detalhes assim, mas se você tiver dúvidas, você pode deixar nos comentários. Ou se você tiver alguma coisa para acrescentar, né, que a gente não falou e você acha que é importante também, pode colocar nos comentários, viu? Isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o dia 3 de maio, né? Que essa data é uma data muito importante para a cidade do Crato. E eu tenho certeza que muita gente desconhece. Calma. Rose olha mais pra mim, sabe? Não olha pro roteiro, não. É mesmo? Eu tava beijando.